Gente, a Sony tá me deixando maluco. Já não bastava a maravilha que foi o Concorde, surge o rumor de que os caras estão fazendo mais um live service. E pelo jeito vão continuar fazendo. Até aí beleza, se eles querem jogar o dinheiro no lixo, tá tudo certo. O problema mesmo é que os caras usam estúdios que fazem grandes jogos pra fazerem esses fracassos. Como foi o caso da Band Studio, que criou Days Gone e agora tá fazendo um live service aí da vida. Deu o que deu. Em 2024, o único grande jogo da PlayStation que tivemos foi o Astrobot. E mais nada. Com isso, me vem uma frase na mente. Recordar é viver. Olá internet, eu sou o Nix e no vídeo de hoje eu quero revisitar algumas franquias esquecidas da PlayStation. Jogos que não tiveram mais sequências por algum problema ou simplesmente foram esquecidos. Mas o que não pode ser esquecido é o seu like, né? Deixa ele aí. Com tudo dito, já vai se aconchegando e vamos visitar alguns jogos antigos da PlayStation. Para começar essa lista de forma gloriosa tem ele, Bloodborne. Esse jogo que já pedem há anos pelo menos um portzinho a 60 FPS pro Play 5 ou uma versão de PC, né gente? Que isso, já vão fazer 10 anos que esse jogo saiu e desde então nada, nem uma mençãozinha sequer. Agora o The Last of Us 2, que saiu em 2020, já tem um remaster, pra vocês verem como as coisas são. Bloodborne é um Souls-like feito pela From Software que se passa na era vitoriana. Muita gente chama ele de o Dark Souls de lobisomem. E assim como a série Souls, o jogo foi feito pelo senhor Hidetaka Miyazaki, a mente por trás dos jogos Dark Souls. Os motivos pra essa franquia estar tão de escanteio eu ainda não sei dizer. Talvez agora com a Sony comprando a From vejamos um Bloodborne 2 ou algum remaster talvez. Desde seu lançamento em março de 2015, esse jogo é até hoje um dos melhores e mais bem avaliados do PlayStation, e foi o primeiro Souls-like da From com dublagem em português, possuindo uma história complexa, lindos gráficos, uma jogabilidade excelente e muito divertida, além de uma trilha sonora sem igual. Um dos grandes destaques de Bloodborne pra mim é o seu design. O carinho que eles tiveram fazendo as fases desse jogo, os chefes extremamente detalhados e todos os personagens ao redor do jogador, cara, esse jogo é incrível em todos os aspectos. Até hoje todos os eventos de games, quando não estão pedindo trailer de GTA 6, é Bloodborne 2 que tem o foco. Esse jogo é bom demais e abre nossa lista de franquias esquecidas que definitivamente precisam voltar. Agora, saindo um pouco de Souls-like, vou falar de uma coisa que parece até mentira, mas vocês acreditam que já estamos há mais de 10 anos sem um novo Infamous? É até difícil de acreditar que Infamous Second Son saiu em março de 2014 e desde então nunca mais tivemos um novo título dessa saga. Infamous é um jogo de mundo aberto em terceira pessoa focado em poderes geralmente relacionados a elementos da natureza. Eu amo Second Son, mas de toda a franquia o meu favorito é o 2, já que pra mim o poder de eletricidade é espetacular e tudo nesse jogo é surreal de incrível. Inclusive foi o primeiro contato que eu tive com o PlayStation 3 na época. Quem viveu sabe. Em toda a franquia temos uma história geralmente moldada por nossas escolhas, divididos entre o karma do bem e o karma do mal, o famoso herói ou vilão. E geralmente tínhamos finais diferentes dependendo do quão bom ou mal fôssemos durante a campanha. Conforme você avançava vinha sempre elementos novos, deixando a jogatina muito boa. Ao que tudo indica, o motivo para não termos um novo jogo da franquia Infamous é que a desenvolvedora Sucker Punch acabou optando por trabalhar em Ghost of Tsushima. Esse ano mesmo devemos ter mais um título dessa série, que é o Ghost of Yotei. Então parece que os planos são de fato deixar Infamous descansar. É uma pena porque sinceramente é um universo muito interessante e eu gostaria de ver ele se expandindo ainda mais, sabe? O último respiro que vimos foi a DLC Infamous First Light, e até hoje, mais nada. Talvez após o Ghost of Yotei pode ser que a Sucker Punch volte a trabalhar em algo novo, seja uma nova IP ou um novo Infamous, mas como sempre, só podemos esperar. O próximo da lista é provavelmente um jogo que acho que só eu gosto, mas foi ele que me deu a ideia do vídeo, então vocês aguentem aí. Eu tô falando da série Killzone, jogos FPS feitos pela Guerrilla Games, a mesma empresa que fez o Horizon Zero Dawn, e já não dá as caras há mais de 11 anos. Killzone é um jogo que narra uma guerra interplanetária entre as forças ISA combatendo a ameaça dos Hellghasts. O Killzone 3 foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PlayStation 3 e foi o primeiro jogo da Sony com dublagem em português brasileiro. Olha só que responsa, velho. Além da história ser muito interessante com bastante reviravoltas, eu gostava como Killzone aproveitava de todas as formas o gênero FPS, indo bastante através de suas variações. Por se tratar de um universo mais futurista, tínhamos armas alienígenas, partes focadas em sniper, stealth, alguns bosses pelas fases e tudo isso com uma jogabilidade muito frenética. Ora que os Hellghasts, inimigos do jogo, têm um visual muito memorável e eles até hoje apareceram até no Astrobot, pra ter noção. Um dos maiores elogios que essa franquia tem eram seus gráficos, e além disso, o design das fases sempre foi um dos seus pontos fortes. O último título que tivemos foi o Killzone Shadowfall, e depois disso a SP foi jogar no Vasco. O motivo é bem simples, a Guerrilla Games parou de desenvolver Killzone para focar em Horizon, e eles já falaram que não querem continuar trabalhando nessa saga, afirmando de que ela não deve voltar. O que é uma pena. Killzone era bem simples, mas fazia bem a sua parte. Sua história era muito boa de acompanhar. Eu só espero que a Guerrilla Games não
acaba exagerando demais na franquia Horizon. Tivemos o primeiro, depois o Forbidden West, agora a Horizon Lego, um remaster do primeiro e talvez ainda esse ano tenhamos um modo online. Assim, eu acho que tá ficando um pouco exaustivo, mas vai saber, né? Não sei como estão as vendas. De todo modo, Killzone vai me deixar muitas saudades e talvez o melhor fosse encerrar essa franquia bem do que prolongar ela mais do que devia. Eu quero saber, algum de vocês conhece ou gosta dessa saga? Comenta aí embaixo. E pra fechar a lista de hoje, eu quero falar do Super Smash Bros. Da Sony. Ele mesmo, PlayStation All-Stars Battle Royale. O jogo que reúne o elenco de astros do PlayStation em um jogo de luta entre plataformas. Então vamos ver o Kratos e Nathan Drake no mesmo jogo. Extremamente inspirado em Super Smash Bros. Pra não dizer outra coisa. Já são quase 13 anos desde seu lançamento e até hoje nenhuma continuação ou sequer um remaster anunciado. Poxa, uma continuação desse jogo nos momentos atuais com as franquias que a PlayStation teve durante os anos ia ser coisa de louco. Imagina só ver o Homem-Aranha lutando contra o cara dos Correios, o Sam Porter Bridges dos Death Stranding. É o tipo de coisa que dá pra se pensar. O jogo, além de muito divertido, leva os personagens por fases que tem diversos elementos da PlayStation misturados acontecendo em volta do jogador, tendo 4 jogadores por combate. É uma ideia muito boa, e já que a Sony tá fazendo os live service aí da vida, por que não tentar investir numa franquia como essa? Já que basicamente um game onde eles podem ficar lançando personagens o quanto quiser, e muitos personagens já são ícones hoje em dia. Uma ideia dessas que o Marvel Rivals, por exemplo, aproveitou bastante. Pra não dizer que é igual o Smash Bros, uma das grandes diferenças são as mecânicas no seu gameplay. Por exemplo, no Super Smash Bros, conforme você vai acertando golpes, o jogador vai ganhando uma porcentagem, deixando ele mais suscetível a ser jogado pra fora do mapa, e assim perdendo uma vida. No PlayStation All Stars, pra você eliminar um jogador, você precisa usar a barra de especial, tendo até 3 níveis, que faz você assim acumular pontos. Esse aqui eu tenho muitas saudades de jogar. Jogava muito com os meus amigos na época do Play 3. Talvez pelas vendas que não foram muito altas, não tenhamos uma continuação, vai saber. Ainda assim, fica a minha recomendação. Se você tem um PlayStation 3, é um jogo bem legal pra reunir a galera e jogar. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Fala sério, qual dessas franquias você iria querer de volta? E além disso, qual outras franquias vocês acham que mereciam voltar? Tem muitas séries de jogos por aí e talvez eu traga mais vídeos sobre esse assunto. Bom, espero ter conseguido prender você até aqui e que tenha gostado. Meu nome é Nix e você tá no meu canal. Abraços.